Muito bem. Então, gente, tá? Eu vou apresentar os slides a partir da videoaula 2, certo? Mas eu quero que vocês assistam todas as videoaulas, tá? A primeira videoaula é muito importante, porque ela explica muito bem o conceito de energia, tá? Então, nessa segunda videoaula, né, que ela foi produzida em cima de slides, tá? Nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, certo? Muito bem. Então, eu quero que vocês, né, vejam a semelhança, ou melhor, os conceitos envolvidos, tá, nessas três fotos que estão apresentadas para vocês, né? Nós temos uma panela de pressão, uma locomotiva a vapor e um motor a combustão, tá? São exemplos, certo, de coisas que a humanidade, o homem, criou a partir dos conhecimentos de termodinâmica, tá bom? Vocês percebem aqui que na panela de pressão, tá? Sai o vapor, certo? Que está concentrado dentro da panela. Para esse vapor sair, ele tem que ter força suficiente para empurrar esse contrapeso para cima, certo? Se esse vapor não tiver força suficiente para isso, a panela fica vedada, fica fechada, e o vapor não sai. Então, quando vocês colocam algum alimento para cozinhar na panela de pressão, só depois de um certo tempo que começa a sair o vapor. Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa imediata, né? Porque primeiro, o calor fornecido pela chama do fogão, no caso, né, vai aquecer a panela, que vai aquecer a água vai chegar até o ponto de ebulição, certo? Vai começar a ferver, né? Vai entrar em ebulição, vai começar a ferver. Só que esse vapor formado pela fervura da água não irá escapar, porque a panela está fechada. Então, esse vapor vai aumentando, vai acumulando, né? Ou seja, vai se concentrando um grande volume de vapor, vamos dizer assim, uma grande quantidade de vapor dentro da panela, que fora da panela ocuparia um espaço maior, um volume maior, entende? Então, aquele vapor exerce força na panela, tanto é que uma panela de pressão pode explodir, certo? Existem diversos casos relatados de panelas que explodiram, né, que danificaram cozinhas, que machucaram pessoas. Claro que não é para acontecer. Hoje as panelas são seguras, né? Devem ser, mas vamos lá que exista uma panela muito velha, que seja suja, que esteja entupida, vamos dizer assim, e esse vapor vai aumentando, não consegue sair. Pode explodir a panela, certo? Normalmente ele pode sair, mas para ele sair ele tem que empurrar esse contrapeso para cima, essa peça de metal. Aí ele consegue escapar. Ou seja, o vapor gerou um movimento. O vapor gerou um movimento empurrando esse êmbolo para cima. Bom, será que a gente pode construir uma máquina que funcione a vapor? Já que o vapor consegue empurrar as coisas pela força que ele exerce, pela pressão que ele exerce? Bom, aqui no lado, né, na figura central, nós temos uma locomotiva a vapor. Ou seja, né, um trem que se move a vapor, pelo vapor produzido, né, na caldeira. A caldeira é um lugar onde vai ser fervida a água, né? A água vai entrar em ebulição, vai formar vapor sobre alta pressão, e esse vapor vai chegar até um mecanismo que pode ser empurrado, e ao ser empurrado, transfere esse movimento para as rodas da locomotiva. Tá? Bom, o vapor, ele vamos dizer assim, ele tem um valor energético que a gente consegue extrair dele, né? O quanto de energia eu preciso queimar, vamos dizer assim, se for lenha no caso, né? O quanto de lenha eu tenho que queimar, quanto de carvão eu tenho que queimar para ferver a água, para produzir o vapor, para movimentar uma locomotiva. Existe um cálculo para isso, tá? No entanto, as coisas evoluíram ao longo do tempo e os motores a combustão, eles substituíram, né, esses motores a vapor.
Então, aqui vocês, nessa terceira imagem, observam um motor a combustão. Né? Como que funciona o motor a combustão? Ele tem, como o próprio nome diz, um combustível, algo que vai ser queimado, e dessa queima resultam muitos gases. Esses gases, eles se expandem com muita força. E ao se expandirem com muita força, eles empurram as partes móveis do motor, né? Então, imagina que cada motor tem alguma parte móvel semelhante àqui dessa panela de pressão, né? Que esse contrapeso, ele vai ser empurrado, ele vai se movimentar. Dentro do motor, existe alguma parte móvel, né? Alguns de vocês até já devem saber quais são, que se movimentam conforme a expansão desses gases resultantes da queima do combustível. Tá? Todos esses processos envolvem calor. Todos esses processos envolvem temperatura, certo? Todos esses processos que vocês estão enxergando aqui envolvem o movimento, e alguma parte tem movimento, tá? Ok? Bom, outras situações, né? Aqui vocês observam um desodorante aerosol, né? Um extintor de incêndio, aqui uma unidade, né, condensadora de um condicionador de ar, tá? Então, assim, aqui todo mundo já, por exemplo, percebeu um desodorante ou algum outro aerosol que quando espirrado próximo à pele, ele parece ser gelado, né? Parece estar gelado, tá bom? Ok? Da mesma forma, semelhante acontece com o extintor de incêndio, né? Acontece dentro de uma unidade condensadora de ar, tá? Em alguns momentos, a gente percebe que alguma dessas regiões está gelada, devido a um gás que se expandiu, a um gás que aumentou de volume. Lembre-se que nós falamos da dilatação dos sólidos e dos líquidos, porque o estudo dos gases era feito em outro momento, tá? Exatamente porque os gases, eles têm uma condição, vamos dizer assim, condições mais específicas do que um objeto sólido ou um objeto líquido, né? Uma quantidade sólida ou uma quantidade líquida, tá bom? Todas essas imagens que eu estou mostrando para vocês têm a ver com o conteúdo que nós vamos trabalhar, tem a ver com termodinâmica, tá? O simples fato de encher uma bola com uma bomba manual, ou de encher um pneu com um compressor de ar, a própria formação das nuvens, tudo isso está relacionado com a termodinâmica. A termodinâmica, a parte, né, da física que se chama termodinâmica, na verdade é o final do estudo que nós começamos lá em temperatura. Então a gente fala em temperatura, fala em calor, fala em dilatação, né? Claro que o que foi apresentado para vocês de uma forma bem resumida, mas o final de todo esse estudo chega na termodinâmica, tá? Que é uma parte muito importante da física. Bom, nessas videoaulas e nesse material que vocês têm presente, tá bom? Nós vamos falar de gás e vapor, vamos falar de expansão e compressão, tá? Ou seja, vamos falar do estado gasoso e vamos falar de situações onde esse estado ele é comprimido ou ele sofre uma expansão, certo? É uma característica dos estados gasosos, né? Ou seja, quando tem uma substância que está em um estado gasoso, ela pode ser comprimida e também pode sofrer expansão, certo? Eu posso me fazer valer das coisas que acontecem durante a compressão ou durante a expansão de um gás, tá? Vamos falar de força, de deslocamento, de trabalho, tá? Vamos falar de troca de energia, de variação de temperatura, tá? E aí, falando mais especificamente da parte do conteúdo que trata os gases, de que trata a termodinâmica, vamos falar de energia interna, de trabalho, de primeira lei da termodinâmica e das transformações gasosas. Tudo isso
vocês vão observar na segunda videoaula, tá? Que fala especificamente da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, para a gente acelerar, gente, tá? Imagine o seguinte, vamos imaginar um recipiente fechado, tá? Esse recipiente pode ser uma lata, certo? Uma latinha que tem uma tampa, um recipiente fechado. Só que nada entra e nada escapa desse recipiente. É como se ele tivesse vedado, tá? Não houvesse possibilidade de sair ou entrar algo, certo? Então a gente diz que se nesse recipiente tivesse um gás nobre, tá? Um gás monoatômico, tá bom? Por exemplo, o gás hélio, tá? É um gás nobre, tá bom? Vamos dizer que ele tivesse um estado inicial. E o que é esse estado inicial? É um estado de agitação, é um estado que nós compreendemos por temperatura, tá bom? Ou seja, tem um volume, tem uma pressão, tem uma temperatura, tá? É um estado inicial, certo? Um estado de agitação, tá? O que aconteceria se nós aquecêssemos, tá? Essa quantidade? Bom, a gente perceberia um aumento desse estado de agitação, um aumento dessa energia, tá? Podemos dizer, então, que no estado inicial existe uma energia interna, e essa energia interna é a soma das energias de cada partícula que vocês observam aqui. Lembre-se que essas partículas são aquelas que formam esse gás em questão, tá? Um gás nobre qualquer. Quando vocês olham lá para a tabela periódica, nós temos uma coluna de gases nobres, tá bom? Ok? Então, existe uma energia interna inicial, mas essa energia vai aumentando conforme esse gás vai recebendo o calor, certo? Até então, que em algum momento eu paro de ceder essa energia, paro de ceder calor, e aí eu encontro um estado final, certo? Nesse estado final, eu vou perceber uma temperatura mais elevada, eu vou perceber uma energia de agitação dessas partículas mais elevada. Então, nós podemos dizer que, nesse estado, seguindo essa ordem que foi apresentada, tá? Teria uma maior temperatura, teria uma maior velocidade das partículas, uma maior energia cinética, consequentemente, a energia interna de toda essa massa final deverá ser maior, tá? Então, para qualquer massa gasosa, nós vamos ter uma energia interna relacionada a ela, tá? Essa energia é a soma de todas as energias, certo? Que existem naquelas partículas que compõem o gás, tá bom? Muitas vezes, nós vamos falar apenas de temperatura, mas temperatura é apenas uma das formas de medir esse estado, certo? Temperatura é uma das formas apenas, tá? Existem outras variáveis que implicam nessa quantidade de energia, tá bom? Então, aqui eu tenho uma temperatura inicial, uma temperatura intermediária e uma temperatura final, certo? Pela sequência que o exemplo foi apresentado, tem um aquecimento dessa massa, ok? Então, houve um aumento da energia interna, tá? Bom, olhando só para o estado inicial e o estado final, tá? O que ocorre? A energia interna de uma massa gasosa, ela é dada por essa expressão que vocês estão enxergando aqui, tá? Essa expressão. 3/2 é da fórmula, certo? É da fórmula, 3/2. nRT são as variáveis, certo? Que me interessam, que importam para determinar a energia, tanto no estado inicial como no estado final, tá? N, certo? É uma coisa que chamamos de número de mols, ou seja, quando eu falo de líquidos, tá? Geralmente eu falo assim, tantos litros. Quando eu falo de massa, geralmente eu faço a medição em quilogramas. Então, por exemplo, um saco tem 50 quilogramas, né? Uma garrafa tem 2 litros, tá? Ok? Mas como que eu faço isso relacionado a um gás?
a quantidade de partículas, de moléculas que estão ali dentro que formam esse gás, tá? Uma das formas de fazer isso, tá bom? É pelo número de mols, tá? Se vocês ainda não viram isso, não se preocupem, o professor de química vai explicar para vocês, tá? Número de mols, certo? É uma forma de medir quantidade de gás, tá? Não só de gás, tá bom? Não só de gás. É uma forma de quantidade de matéria na química, tá bom? Mas, para nós, interessa nessa questão de gás. Quantos mols de um determinado gás existem dentro de um recipiente, tá? O R é uma constante, é um número que não irá se alterar, tá bom? Então, esse R, tá? Ele vale 8,31 joules por mol vezes Kelvin. É sempre esse mesmo valor. E o T é a temperatura na escala Kelvin, tá? Isso a gente usa para determinar a energia interna no estado inicial e a energia interna no estado final, ok? Se esse recipiente estiver fechado, nada puder entrar, nada puder sair, tá? Então o número de mols vai ser o mesmo, no início e no fim. Como R é uma constante, como o próprio nome diz aqui, constante universal dos gases, isso também não vai mudar. Não vai mudar nem antes, nem depois. O que pode mudar aqui para o nosso estudo é a temperatura, certo? A temperatura que pode mudar. Então, eu vou ter uma temperatura inicial, uma temperatura final, e isso irá mudar o valor da energia, certo? No início e no fim desse processo, tá? Para o nosso estudo, o que realmente importa é a variação da energia interna. O quanto a energia interna desse gás aumentou durante o aquecimento, o quanto a energia interna diminuiu durante o resfriamento, tá? Então, a variação de energia interna, ΔU, é igual a 3 meios NR ΔT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e ΔT é a variação de temperatura. Tá? Como que eu calculo uma variação de temperatura? Final menos inicial. Se a temperatura aumentou, vai dar um resultado positivo. Se a temperatura diminuiu, vai dar um resultado negativo. Tá? Bom, seguindo adiante, então, tá? Nós temos essa ideia, tá? Nós temos aqui um recipiente. Nesse recipiente tem um êmbolo. Professor, o que é êmbolo? Imagine uma seringa, tá? Aquela parte de dentro da seringa que empurra o líquido é o êmbolo, certo? Agora, por exemplo, né, com a vacinação contra o coronavírus, né? Nós temos ali as filmagens, né, de seringas, né, que são aplicadas, aplicando a vacina nas pessoas. Então, toda vez que aparece aquela borrachinha se deslocando no interior da seringa, é o êmbolo, é a parte móvel, é o que pode se movimentar dentro da seringa. No caso de um automóvel que tenha motor a combustão, quem se move é o pistão, certo? Mas nos dois casos, tanto no da seringa, como dentro da câmara de combustão de um carro, né? Tanto aquela borrachinha da seringa, como o pistão de um automóvel, podem ser chamados de êmbolo, ou seja, uma parte móvel que separa, vamos dizer assim, que encerra, que fecha o gás ou o líquido, né, numa região. Nesse caso, como estamos falando de termodinâmica, é sempre um gás, tá? Um gás ou um vapor, tá? Então, vamos imaginar que aqui, ó, seja um recipiente, que aqui nós temos um êmbolo móvel e que aqui nós temos uma quantidade de gás, uma temperatura inicial, tá? Quando esse gás é aquecido, quando ele recebe calor, a energia de agitação
das partículas que compõem esse gás, ela aumenta, né? Então as partículas começam a se movimentar mais rápido, a se chocarem umas com as outras mais rapidamente, a colidirem com as paredes do recipiente, inclusive colidindo aqui com o êmbolo. Isso faz com que a pressão aqui, a pressão interna, e o que é pressão? É a força aplicada numa superfície, é a força aplicada numa área, que isso aqui aumente. Então, se o êmbolo pode se movimentar, ele vai se movimentar, tá? Ou seja, vai haver uma força empurrando esse êmbolo para algum lugar, certo? Quando é um aquecimento, essa força é do gás, né, para fora do gás, empurrando o êmbolo, certo? Então, até nós chegarmos num estado final de maior agitação térmica, de maior energia interna, de maior temperatura, eu vou observar que esse êmbolo mudou de posição, ou seja, o gás exerceu força e conseguiu empurrar esse êmbolo, certo? Até outra posição. É isso que acontece, por exemplo, né? Assim, de uma forma muito simplificada, quando um motor a gasolina queima a gasolina, né? Queima o combustível. O que o motor queima dentro da câmara de combustão é uma mistura de combustível e ar, certo? Queima e se expande, né? Forma gases resultantes dessa queima. E esses gases, ao se expandirem, eles empurram o pistão, exercendo então uma força sobre ele. Essa força é transferida até as rodas do veículo, tá? O que a gente diz então? Quando há uma força aplicada a um corpo e esse corpo se movimenta, houve um deslocamento desse corpo, nós dizemos que houve a realização de um trabalho, tá? Então, houve a realização de um trabalho. Quem realizou o trabalho aqui? O gás, tá? Dentro de um motor a combustão, né? Quem exerce trabalho? Os gases resultantes da queima do combustível, certo? Queimei a gasolina, né? Transformei ela em gases. Esses gases empurram, né, o pistão. Então, esses gases que realizam trabalho, tá? No caso de uma máquina a vapor, fervia água, ela entrou em ebulição, formou vapor, esse vapor se expandiu e empurrou uma peça móvel. Essa peça que foi empurrada, né, foi empurrada por alguém, certo? Essa força que empurrou realizou um trabalho, tá? Na física, trabalho é isso, certo? É quando algo é deslocado, algo é movido por alguma força, tá? Então, nós temos aqui, né, um estado inicial, um estado final, né? Houve aplicação de uma força, houve um deslocamento. Então, aqui nós conseguimos perceber, se tratando de uma massa gasosa, se tratando de um recipiente, que houve uma variação de volume. Ou seja, internamente, dentro desse recipiente, o volume inicial era 1 e o volume final é outro. Aumentou esse volume, porque o gás se expandiu. Lembrem-se do que foi dito lá em dilatação. Todos os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, quando aquecidos, aumentam de volume, tá? E foi o que aconteceu aqui. Essa massa gasosa aumentou de volume, certo? Por ter aumentado de volume, tá? A gente pode utilizar essa variação de volume para determinar o trabalho, certo? E aqui a gente vai, tem uma explicação matemática, eu não quero empreender a isso, tá? Eu quero que você só entenda o conceito nesse momento, tá bom? Que é o seguinte, trabalho é força vezes o deslocamento, tá? Na física, trabalho é força vezes o deslocamento, tá bom? Ok? Só que, para nós, né, nessa parte do conteúdo, quando a gente fala de termodinâmica,
nem sempre eu vou ter a força, nem sempre eu vou ter o deslocamento. Então, eu preciso dessas duas variáveis para determinar o trabalho. Ou senão eu tenho que ter outras variáveis. E de que outras variáveis eu posso ter aqui, se tratando de uma massa gasosa? Bom, vamos lá. Tá? Esse deslocamento está relacionado com a variação de volume, certo? Então, assim, o quanto esse êmbolo se deslocou também vai indicar o quanto de volume aumentou, certo? Utilizando aqui fórmulas matemáticas de geometria, tá? Da mesma forma que força e pressão são grandezas que estão relacionadas. Então, quando eu falo de força, de alguma forma eu também posso tratar de pressão, certo? Então, utilizando aqui, né, habilidade matemática, vamos dizer assim, eu consigo chegar nesta outra expressão que é a que me interessa de verdade, tá? O trabalho, certo? De um sistema termodinâmico, ou seja, o trabalho de uma massa gasosa, quando ela se expande, ou quando ela se contrai, quando há expansão do gás, ou quando há compressão do gás, esse trabalho, ele vai ser dado por um valor de pressão, que nesse caso aqui é uma pressão constante, uma pressão de um único valor, e por uma variação de volume, um produto, né, entre pressão e variação de volume. Então, se eu souber qual é a pressão a qual esse gás está submetido, tá bom? E se eu souber qual é a variação de volume que esse gás obteve depois do aquecimento, eu posso calcular o trabalho, tá? Ó, trabalho é igual a pressão constante vezes a variação do volume. É isso que essa fórmula diz, tá? Vamos lá, gente. O que ocorre, então? Esse volume ele pode aumentar, tá? Ele pode aumentar. E geralmente ele vai aumentar quando houver um aquecimento, certo? Um aquecimento. Aumentei, certo? A temperatura dessa massa gasosa, fornecendo calor, fornecendo energia, certo? O gás se expandiu, ele aplicou uma força. Quando há um aumento de volume dessa massa, isso é uma expansão, é uma variação de volume positiva. Isso indica um trabalho positivo, tá? O gás realizou o trabalho sobre a vizinhança. Como assim, professor? A gente diz o seguinte, que nessa relação aqui entre o gás e o que está ao seu redor, o gás e o que está ao seu redor, o gás é o sistema, certo? E o restante que está ao redor do gás é a vizinhança, tá? É a vizinhança, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um certo recipiente, um cilindro, tá? E que ele esteja sobre alta pressão, certo? Sobre alta pressão, tá? Ali dentro tem muita pressão, ele pode explodir, ok? A gente pode dizer que aquilo que está dentro do cilindro, a quantidade gasosa, é o sistema, tá? E tudo que está ao redor é a vizinhança. Se esse cilindro, por exemplo, explodir, né? Por que ele causa destruição? Por que explosões causam destruição, né? Bom, tu tens uma massa, né? Por exemplo, uma massa de um certo líquido, por exemplo, gasolina, tá? De repente explode um galão de gasolina, né? Tu vai transformar uma quantidade pequena de líquido em uma quantidade muito grande de gases resultantes dessa queima, que eles se expandem com muita força. Ao se expandir com muita força, eles vão rompendo o que está ao redor, né? Por isso que ninguém quer ficar perto de um botijão de gás que exploda, nem um cilindro de oxigênio, né? Nem de qualquer outra coisa que tenha um certo gás ali dentro que possa sofrer uma expansão brusca, porque exerce, né, força sobre as coisas que estão ao redor. Mas existe aqui o processo contrário, tá? O processo contrário é eu resfriar essa massa gasosa. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um certo volume de gás e eu resfrio essa massa gasosa.
Então, o êmbolo vai se movimentar ao contrário, ó, vai se movimentar contra o gás, certo? Nesse caso, nós dizemos que o gás sofreu uma compressão, ou seja, o volume, a variação de volume é negativa, o volume diminuiu. Então, o trabalho também é negativo, tá? A vizinhança realiza trabalho sobre o sistema, tá bom? Ok? Pessoal, até aqui, muitas dúvidas? O que eu quero que vocês lembrem até o momento, tá? Até o momento, certo? Processos termodinâmicos, tá? São aqueles que envolvem calor, tá? Envolvem calor, que envolve temperatura, tá? Que envolve trabalho, certo? Que envolve energia, tá? Então, sempre que eu falar de um processo termodinâmico, vai ter energia envolvida, temperatura, calor e trabalho, certo? Ok? Bom, existe, e quando eu falo essencialmente de termodinâmica, eu vou falar de gases também, tá? De gases ou vapores, tá bom? Gases ou vapores. Estados gasosos da matéria, certo? Um estado gasoso, ele tem energia interna, que nós já vimos ali que ela depende da temperatura, tá? Quanto maior for a temperatura, maior será a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. E quando um gás se expande, ou quando ele é comprimido, ele exerce um trabalho, ou ele sofre um trabalho, tá? Então, o trabalho está envolvido, certo? Com a expansão ou a compressão dessa massa gasosa e a energia interna com a agitação, né, das partículas que compõem aquele gás, que está relacionada com a temperatura, tá bom? Para a gente terminar essa parte de trabalho, tá? E para ficar bem claro, assim, para vocês, até aqui o que vai ser cobrado na lista é só a parte teórica, tá bom? O trabalho também pode ser determinado pelo gráfico. Mas de que gráfico nós estamos falando? Por exemplo, tá? E tem uma questão assim lá na avaliação, tá bom? Tem uma questão que fala disso, tá? Por exemplo, nós temos aqui um eixo da pressão e um eixo do volume. É a mesma coisa aqui do outro lado, ó, um eixo da pressão e um eixo do volume, tá bom? Nesse caso, ó, o volume era 1 e foi para 2, tá? Existe um valor aqui para esse volume 1, existe um outro valor aqui para esse volume 2, tá? De qualquer forma, vocês conseguem perceber que há uma seta indicando de que ponto para que ponto foi essa transformação, tá bom? Então, existia uma pressão e um volume, depois de um certo tempo, a pressão se manteve igual, mas o volume aumentou, tá? Ou seja, claramente, houve uma expansão dessa massa gasosa. O volume aumentou e a pressão se manteve constante, tá? Então, se a gente for botar isso num gráfico, ele vai ser assim, certo? Ele vai ser dessa forma. Eu vou ter um ponto aqui inicial, um ponto final e uma linha que une esses pontos, tá? Se vocês olharem para a fórmula que a gente viu antes, ó, trabalho é a pressão, mas essa pressão tem que ser constante, vezes a variação de volume. E é o que está aqui, é o que eu estou enxergando, ó. Um valor de pressão e 2 valores de volume. Com esses 2 valores de volume, eu calculo uma variação de volume. Ou seja, volume 2 menos volume 1 vai dar uma variação de volume, certo? Que corresponde exatamente a essa área pintada aqui. Ou seja, isso aqui é um quadrado ou um retângulo, como queiram, tá? Se eu sei calcular a área de um retângulo, eu consigo encontrar o valor numérico ao qual também corresponde o trabalho, certo? Porque matematicamente é a mesma coisa que está acontecendo aqui. É a mesma coisa, tá bom? Só que esse gráfico é quando a pressão é constante. Quando a pressão aumentar ou diminuir durante essa transformação,
tá? Quando a pressão for variável, não dá para usar a fórmula, certo? Porque aqui nessa fórmula só cabe um valor de pressão, não cabem dois. Não é ΔP, não é uma variação de pressão, é só um valor de pressão. Então, aí, sendo uma pressão variável, só dá para resolver pelo gráfico, tá? Só tem o gráfico para nós utilizarmos na resolução, tá? Mas, da mesma forma, é só calcular essa área, certo? Essa área poderia ser calculada pela fórmula do trapézio ou calculando aqui um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo mais um retângulo. Calcula uma área, calcula a outra e soma as duas, tá bom? Mas, de qualquer forma, o que eu quero que vocês saibam disso agora? Que, tá? Podemos determinar o trabalho em uma transformação gasosa, tá bom? Pela área do gráfico pressão versus volume, tá? Pressão versus volume. Qual é a parte que vai me fornecer o valor do trabalho? Essa área pintada abaixo dessa linha que representa a transformação, tá? Então, essa linha vermelha representa a transformação, o que está abaixo, a área que está abaixo representa o trabalho, tá bom? Ok? Por que eu falei tudo isso, pessoal? Eu sei que tem muitos que podem estar assim, meu Deus, é muita coisa, para chegar na primeira lei da termodinâmica, tá? Na primeira lei da termodinâmica, certo? Porque a primeira lei da termodinâmica fala exatamente dessas coisas que eu falei até agora, tá? Então, agora, por favor, prestem bastante atenção, tá? Voltamos às mesmas imagens, só que nós vamos fazer uma leitura diferente agora do que a gente fez até o momento, tá? Então, nós temos aqui um gás preso dentro de um recipiente. Esse recipiente tem um êmbolo, ele pode se movimentar. Inicialmente, eu tenho um estado inicial, temperatura inicial, energia interna inicial, tá? A energia interna é representada pela letra U, maiúsculo, tá bom? E eu vou fornecendo energia para essa massa gasosa, vou fornecendo calor, tá? Vou fornecendo calor, e eu percebo que essa energia interna vai aumentando, que a temperatura vai aumentando, que a agitação das partículas vai aumentando, e faço isso até um certo momento, tá? Quando eu paro de fornecer calor, então eu tenho um novo estado para esse gás. Posso chamar de estado final, certo? Eu tenho uma energia interna final, uma energia de agitação final, uma temperatura final, tá? Como vocês podem perceber, esse êmbolo se deslocou. E se ele se deslocou, é porque houve um trabalho. Se ele se movimentou, é porque houve um trabalho, certo? Trabalho é representado por esse T, que é um pouco diferente. É um T do alfabeto grego, tá? A letra que representa o trabalho é o tau, certo? O tau do alfabeto grego, certo? Muito bem, tá? O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, ela faz o balanço energético dessas variáveis que foram comentadas, tá? Trabalho envolve energia? Sim. Calor é uma transferência de energia? Sim. Energia interna, como o próprio nome diz, também é uma energia, tá? Então, tudo que eu estou relacionando aqui é energia. É um tipo de energia que se transforma em outro tipo de energia que se transforma em outra forma de energia, tá bom? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela pode ser enunciada dessa forma. A variação de energia interna, ou seja, ΔU, né? Energia interna inicial, energia interna final. A variação de energia interna é a final menos a inicial. De um sistema, a variação de energia interna de um sistema é a resultante da diferença
entre a quantidade de calor trocada com a vizinhança e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Em outras palavras, é isso que está demonstrado na fórmula. A variação de energia interna que esta quantidade de gás obteve é igual à diferença entre o calor e o trabalho. Tá? O calor trocado, que pode ser recebido ou cedido pela massa gasosa, e o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Né? Quando o gás se expande, é um trabalho realizado pelo gás. Quando o gás é comprimido, é um trabalho realizado contra o gás. Tá? Então, do que trata a primeira lei da termodinâmica? Trata do balanço energético, trata da conservação da energia, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma igualdade entre variáveis de energia, né? Então, a variação da energia interna é igual à diferença entre o calor que foi trocado e o trabalho obtido, tá? Quando eu falo diferença, é uma subtração, certo? Diferença é uma subtração, tá? Bom, aqui vem uma parte mais teórica, tá? Que eu vou passar muito rápido e quero que vocês prestem atenção depois nas videoaulas, tá? Por quê? O que acontece, tá? Quando um gás sofre uma transformação, e o que é sofrer uma transformação? Alguma coisa nele vai mudar, tá? Algumas coisas podem não mudar, certo? Porque todo gás, ele vai estar dentro de um recipiente, ok? Então, esse gás tem um volume. Todo gás, ele vai ter uma pressão interna ali dentro do recipiente. Essa pressão, tá? É resultado das colisões, dos choques, da agitação das partículas que compõem esse gás. Lembra que um estado gasoso é um estado de liberdade para as partículas que compõem aquela substância. Tá? Se determinada substância está na forma gasosa, então as partículas que compõem a substância têm liberdade para se movimentar, elas colidem umas com as outras, elas colidem com as paredes do recipiente, ok? Isso gera um valor de pressão. Tá bom? E a temperatura é a outra variável. Então, nós temos essas três variáveis, tá? Todo gás vai estar dentro de um recipiente. Então, eu vou poder medir volume desse recipiente, pressão que o gás está submetendo nesse recipiente e temperatura. Tá bom? Agora, quando há essas transformações, ok? Às vezes a pressão não muda. Às vezes o volume não muda. Às vezes a temperatura não muda. Tá bom? Então, quando uma transformação for chamada de isobárica, esse nome estranho, tá? É porque a pressão se manteve constante, a pressão não mudou. Quando uma transformação for isocórica, tá? É porque o volume se manteve constante, o volume não mudou. Tá? Quando uma transformação for isotérmica, tá? Isotérmica, tá bom? A temperatura se mantém constante, a temperatura não mudou. Tá? Então, esses termos podem aparecer para vocês. Certo? O que é uma transformação isobárica? É quando a pressão é constante. O que é uma transformação isocórica? É quando o volume é constante. O que é uma transformação isotérmica? Quando a temperatura é constante. Tá? Existem outras transformações também, e uma aqui que tem um nome bem estranho, né? Adiabática. Todo mundo aqui já esteve em algum momento envolvido com uma transformação dessas, adiabática. Tá? Quando que uma transformação gasosa, né? Lembra que transformação gasosa vai ter um estado inicial,
um estado final e alguma coisa que aconteceu entre esses dois estados, tá bom? Uma transformação vai ser chamada de adiabática quando o gás não trocar calor com o ambiente, tá? Então, ó, não há trocas de calor entre o sistema, o gás, e a vizinhança, o meio externo. Vamos lá. Rapidamente, tá? Vou falar de situações, tá bom? E eu vou ser bem afirmativo. Então, quem já passou por isso, vai lembrar. Quem nunca passou vai ficar sabendo o porquê que acontecem essas coisas, tá? Muita gente diz que desodorante aerosol é gelado. Quando a gente passa na pele, né, passa debaixo do braço, o desodorante é gelado. Ou quando a gente passa em qualquer parte do corpo, é gelado. Ou outros aerosóis, por exemplo, tem especificamente, né, alguns que produzem a sensação de frio. A gente vê muito isso nos esportes, no futebol, por exemplo. O atleta sofre uma contusão e entra o massagista e ele aplica um spray gelado. Mas aquele spray não estava numa geladeira, não estava num freezer. Aquele spray estava numa mochila, estava no armário. Vocês mesmos não devem guardar latas de desodorante na geladeira, né? Vocês devem ter isso no banheiro, em algum lugar, ou no quarto, tá bom? Então, por que quando a gente aplica sobre a pele, né, parece que aquilo é gelado? E eu posso afirmar para vocês, a temperatura daquela latinha de aerosol é a temperatura ambiente, tá? Não tá gelado. Só que o que acontece? Dentro daquela latinha de aerosol, eu tenho uma certa quantidade de gás, ou de vapor, tá? Quando eu abro a válvula e eu libero a possibilidade daquele vapor, daquele gás sair, dentro ele está sob uma alta pressão. Quando ele sai da lata, a pressão diminui e ele se expande, certo? Ele ocupa um espaço maior fora da lata do que quando ele está dentro da lata. Bom, houve uma expansão, tá? Mas se essa expansão ocorreu, certo? E quando há uma expansão, há uma forma de energia sendo transformada, tá? Expansão é um trabalho positivo, certo? Se não houve calor, porque ninguém forneceu calor para isso acontecer, tu simplesmente abriu, né, a lata de aerosol e o desodorante, né, ou o repelente, ou qualquer outra substância que seja aerosol, escapou, né? E aí tu percebeu que aquilo ficou gelado, certo? Por que fica gelado? Tá? Porque o que ocorre é o seguinte, como não houve troca de calor, né, o gás não recebeu nem perdeu calor, ao se expandir, obrigatoriamente a temperatura tem que diminuir. Tá? Essa é uma transformação adiabática. Vou falar de um outro exemplo que aconteceu comigo. Tá? Uma vez eu fui instalar em casa um botijão de gás novo, né? Só que daqueles pequenininho, botijão de gás, aqueles bem pequenininho. E a válvula estragou. E não parava de sair gás. Não parava, não tinha o que fizesse, estava sempre saindo gás. Então, para não deixar dentro de casa e causar algum incêndio, alguma coisa do tipo, eu levei para o pátio e deixei o gás embora, né? Deixei o gás embora. Temperatura ambiente, deixei o gás embora. O que aconteceu, ou melhor, o que eu presenciei quando eu voltei, tá? Voltei para o pátio para ver se já tinha escapado todo o gás. Eu encontrei o botijão de gás com uma camada de gelo ao redor dele. Como assim uma camada de gelo ao redor dele? O que aconteceu? Dentro
do botijão, aquele gás de cozinha, ou aquele vapor, como a gente já comentou, estava sob alta pressão. Quando ele saiu, ele se expandiu e diminuiu a pressão interna desse botijão. Ao diminuir a pressão interna, dentro também se expandiu. Também mais líquido se transformou em vapor. Certo? Sem haver trocas de calor. Só que ao se expandir, a temperatura tem que diminuir. Tá? É uma transformação adiabática também. Tá? Então, é uma transformação bem comum no nosso dia a dia. Outra visualização dessa transformação. Toda vez que tu vai encher uma bola de futebol, tá? Com uma bomba manual, ou um pneu de bicicleta com uma bomba manual, se tu ficar muito tempo, tu vai perceber que a bomba esquenta, tá? Que talvez até o pneu esquente, certo? Claro que é mais difícil de observar isso. Mas porque toda vez que tu comprime ar, certo? Tu está comprimindo ar sem que haja uma troca de calor envolvida, tá? Esse ar se aquece. Então, por exemplo, quando tu utiliza um compressor de ar, por exemplo, após a utilização, tu vê que esse compressor está quente, tá? Porque ao comprimir ar, certo? Tu reduz o volume, só que ao reduzir, né, a temperatura aumenta, tá bom? Então, isso é uma transformação adiabática, tá? Aqui, na sequência, tá? Eu sigo com os exemplos, certo? Uma transformação isobárica, a pressão se mantém constante, tá? A pressão não se altera. Onde que isso irá ocorrer? Em recipientes, que esse gás esteja preso, mas exista um êmbolo, ou seja, pode haver um aumento do volume ou a diminuição do volume, tá? Então, como nesse caso, aumentou o volume, trabalho positivo. Aumentou a temperatura, variação de energia interna positiva, tá? Calor recebido, nesse caso, tá? A massa gasosa recebe calor, tá bom? Ó, o gás recebe calor do meio externo. Na primeira lei, tá? As variáveis ficam assim. Variação de energia interna igual a quantidade de calor menos trabalho. Na compressão, só muda a ordem, né? Ou seja, o estado inicial era de volume maior, o volume diminuiu, ok? Então, houve uma variação de volume negativa, diminuiu o volume, um trabalho negativo. Aqui, nesse caso, houve uma variação de temperatura negativa, uma variação de energia interna negativa, tá? E aqui foi retirado calor desse gás, tá? Foi retirado o calor desse gás. Então, tudo aqui recebe sinal negativo, tá bom? A liberação de calor para o meio externo. A transformação isocórica. O recipiente não pode mudar de volume, o volume tem que ser sempre o mesmo, tá? Então, o gás está preso dentro desse recipiente, ele não pode se expandir, ele não pode ser comprimido, tá bom? Então, só pode haver um aumento de pressão e um aumento de temperatura, tá? Então, aqui a gente percebe, ó, pelo gráfico que aumentou a pressão, mas o volume permaneceu o mesmo, permaneceu constante. Quando não há variação de volume, tem essa questão na avaliação de vocês, preste atenção aí, quem está prestando atenção. Quando não há variação de volume, não há trabalho. A condição para que exista trabalho termodinâmico é que exista uma variação de volume, tá bom? Então, tem que existir uma variação de volume para existir trabalho. Tá? Aqui é a mesma situação na transformação isocórica, tá bom? Ou isovolumétrica, tá?
que é quando o volume permanece constante, só que num resfriamento, tá? A transformação isotérmica talvez seja mais difícil de ocorrer, tá bom? Por quê? Porque a transformação isotérmica é aquela onde a temperatura se mantém constante. Isso é difícil de ocorrer, porque geralmente a temperatura ela aumenta ou diminui nos processos, tá? Mas ela existe, essa transformação, tá bom? Aqui no caso a gente observa o gráfico de uma transformação isotérmica durante uma expansão, tá? Então o volume está aumentando, porém a pressão está diminuindo. Então, enquanto diminui a pressão, aumenta o volume, tá? Eles são inversamente proporcionais, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, uma transformação onde o volume aumentou, mas a temperatura se manteve constante. Para isso ocorrer, a pressão tem que ter diminuído, tá? Aqui no caso, o gás recebe calor do meio externo. Bom, aqui parece ser o mesmo gráfico, mas a diferença é o seguinte, ó, a diferença é o sentido, ó, aqui tem uma seta indicando do 1 para o 2, ó, do 1 para o 2, e aqui do 1 para o 2, só que no sentido oposto, tá bom? Então aqui é uma compressão, aqui o gás está sendo comprimido, o volume está diminuindo e a pressão está aumentando, tá? Isso ocorre dentro dos motores, tá? Dentro dos motores isso ocorre, certo? Há momentos onde há compressão e momentos onde há expansão. E a temperatura é praticamente constante, tá bom? E por final aqui, a transformação adiabática, que tem o gráfico mais estranho, tá? Porque ele une duas linhas que são transformações isotérmicas, tá? Então, assim, o que que acontece? Tá? Aqui houve um aumento de volume, certo? Um aumento de volume, porém a temperatura diminuiu. Percebam que aqui está em vermelhinho, a temperatura é maior no estado inicial, e aqui depois da expansão a temperatura final é menor. Ou seja, houve uma expansão, mas como não houve trocas de calor, a temperatura obrigatoriamente tem que diminuir nesse caso, tá? Ó, não há troca de calor com o meio externo, tá bom? Uma variação de volume positiva indica um trabalho positivo. Porém, nesse caso, a variação de temperatura tem que ser negativa e a variação de energia interna também tem que ser negativa, tá? Esse é o caso, por exemplo, quando a gente abre o desodorante, certo? Nós temos um volume inicial para aquela massa gasosa que está dentro da lata. Quando a gente abre a válvula, esse gás se expande, certo? E ao se expandir, ele vai diminuir de temperatura, tá? E aqui o sentido contrário, quando há compressão, tá bom? Quando eu pego uma quantidade maior de gás, de uma massa gasosa, e comprimo, certo? Então, eu tenho aqui uma temperatura inicial, certo? Uma temperatura final maior, um volume inicial maior que o volume final menor, tá? Então, aqui eu tenho o sentido contrário, eu estou indo da linha de baixo para a linha de cima, tá bom? Bom, nessa sequência de slides que são referentes à segunda videoaula, tá? Nós falamos sobre variação de energia interna, certo? Todo gás é composto de partículas, essas partículas têm uma energia, a soma de todas as energias nós chamamos de energia interna, tá? Dessa massa gasosa, né? Essa energia depende do número de mols e da constante universal dos gases, ok?
que são valores que, para um gás que esteja dentro de um recipiente, não irão mudar. O que pode mudar é a temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Logo, a variação de energia interna é positiva. Se a temperatura é constante, a energia interna também é constante. Logo, a variação de energia interna é nula. Porque se não houver aumento ou diminuição de temperatura, não há variação de energia interna. Tá bom? Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. E a variação de energia interna é negativa. Tá? Bom, quando o gás se expande ou se contrai, né, um gás que se expande ou é comprimido, nessas duas situações existe um trabalho. Tá? Existe um trabalho. O trabalho pode ser medido, se a pressão for constante, por essa expressão. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Isso é uma transformação isobárica. Se a pressão for variável, a forma de calcular o trabalho é pelo gráfico, tá bom? Se o volume aumenta, a variação de volume é positiva e o trabalho é positivo. Se o volume é constante, a variação de volume é nula, não tem variação de volume. E o trabalho, consequentemente, também é nulo. Se o volume diminui, a variação de volume também é negativa, tá? E o trabalho também é negativo, tá bom? Então, isso, tá? Nos dá subsídios para falar da primeira lei da termodinâmica, que fala da conservação da energia, tá bom? Que é o balanço energético entre essas variáveis, tá? Para uma massa gasosa, qual é a variação de energia dela? Bom, ela pode ser obtida através dessa diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, tá? Se a variação de energia interna é positiva, a temperatura aumenta. Se a variação de energia interna é zero, a temperatura é constante. Se a variação de energia interna é negativa, significa que a temperatura diminuiu, tá? Se o calor é positivo, é porque é um calor recebido pelo gás. Se esse calor é igual a zero, isso significa que a transformação é adiabática. E se o calor é negativo, ou seja, o gás cedeu o calor, certo? Esse gás perdeu o calor, tá bom? Se o trabalho é positivo, o volume aumenta. Se o trabalho é igual a zero, o volume é constante, a transformação é isocórica, né? E se o trabalho é menor do que zero, o volume diminui, tá? Então, aqui, né, nesses dois últimos slides que a gente viu até agora, nós temos toda essa revisão dessa primeira parte da aula de hoje, tá? Ok? Que é o segundo vídeo, que é o vídeo mais longo, tá bom? É o vídeo mais longo. Ok? Dando sequência, tá? Como eu falei para vocês, hoje eu vou falar mais da teoria, até para que vocês tenham bastante subsídios para resolver as tarefas, ou a tarefa, né, referente a essa semana. Dando sequência, nós vamos para os slides da terceira videoaula, tá bom? Que fala, então, da entropia e da segunda lei da termodinâmica, tá? Bom, o que acontece, então? A primeira lei fala da conservação da energia, tá? E aí, preste atenção nesse esquema. Existe um sistema, que é o gás, e existe uma vizinhança, que é aquilo que está ao redor do gás, tá? O que ocorre? A variação de energia interna é referente só ao sistema, só ao gás, certo? Ou seja, quem aumenta de temperatura, quem diminui de temperatura, quem aumenta de energia interna, quem diminui de energia interna é o gás, é o sistema. Porém, calor é uma interação com a vizinhança. O calor pode ser recebido da vizinhança ou cedido para a vizinhança. E trabalho também. O trabalho pode ser exercido pelo gás sobre a vizinhança ou pela vizinhança sobre o gás, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela faz essa relação, tá? Entre essas variáveis
de energia e essa relação entre o sistema e a vizinhança. Tá? Bom, vamos lá. Quando eu queimo a madeira, eu posso aproveitar essa energia? Eu posso aproveitar a energia da combustão da madeira? O que vocês acham, hein? Podem responder no chat aí. Eu posso aproveitar a energia da combustão da madeira? Sim, claro que posso. Eu posso aquecer água, posso ferver água com isso. Então, madeira tem energia? Tem. Queimar madeira é uma forma de transformar a energia? Sim. Agora eu pergunto para vocês, um iceberg, churrasquinho, muito bem, Mariana, muito bem. Um iceberg, tá? Tem energia? Um iceberg tem energia. Olha como ele é grande. Olha o tamanho do barco e olha o iceberg. Um iceberg tem energia? Sim ou não? Sim, tem energia. Claro, todas as coisas têm energia, tá? Se vocês assistiram a primeira videoaula, eu falo disso, tá bom? Falo essencialmente de energia. Agora, aí que tá. Eu posso aproveitar a energia de um iceberg? Vamos lá. Eu posso aproveitar a energia de um iceberg para realizar trabalho? A da madeira vocês viram que pode, né? A da combustão da madeira vocês viram que pode, né? Porque é bem óbvio, eu vou aquecer água, vou ferver água, vou formar o vapor, então eu posso. E o iceberg? Todo mundo colocando não, né? Mas por que eu não posso? Será que eu não posso mesmo? Vamos lá. Vamos imaginar assim, ó. Se eu colocar uma chaleira em cima dessa madeira queimando, eu vou ferver a água, né? A que temperatura a água pode chegar? Sob pressão a nível do mar? 100 graus, né? Ela vai chegar a 100 e vai começar a ferver. Agora, esse iceberg, vamos dizer que ele esteja menos 10 graus. Menos 10 graus, tá? É uma temperatura bem inferior, certo? É uma temperatura bem inferior, né? Aos 100 graus da água fervendo. Mas, eu poderia aproveitar a energia do iceberg? A resposta é sim. Sim, eu poderia. Desde que esse iceberg fosse ceder a sua energia para algo que está mais frio ainda. Entende? Por quê? O que a gente percebe na natureza? Que o calor se transfere, se propaga do corpo que está com maior temperatura para o corpo que está com menor temperatura. Então é muito fácil a gente visualizar a chama da madeira e combustão cedendo energia. E o iceberg não. Por quê? Porque geralmente o iceberg é algo que está gelado e na maioria das vezes mais gelado que as coisas que estão ao redor dele, certo? Porém, se eu pegasse esse iceberg, tá? E colocasse ele em contato com algo mais frio ainda, vamos imaginar, se o iceberg está a menos 10, se ele entrasse em contato com outro iceberg a menos 50 graus Celsius, ele poderia ceder energia para essa outra quantidade que está a uma temperatura menor. Claro que isso é difícil de acontecer. Então é muito difícil de se extrair a energia desse iceberg. Geralmente é ele que vai absorver a energia do que está ao redor, né? E não ceder, certo? Mas o que interessa para nós? Existe um caminho para essa energia. Essa energia depende, né, da temperatura dos corpos envolvidos, tá? Vamos lá. Falando então dos processos, tá bom? Existem transformações que são chamadas de reversíveis
e outras de irreversíveis. Ou seja, as reversíveis podem acontecer em dois sentidos, né? Traduzindo para um linguajar comum, ida e volta, tá? As irreversíveis não tem volta, é somente ida, né? Então, aqui tem um brinquedo da física que seria esse pêndulo, né? Esse pêndulo que eu trago ele dessa posição até um ponto mais alto, eu solto e ele fica oscilando entre essas duas posições. Será que um dia isso vai parar e o pêndulo vai voltar para essa posição? Sim. Sim, isso vai acontecer. Mas se eu pudesse reduzir ao máximo todas as perdas de energia, isso ia ficar por um bom tempo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E se eu pudesse fazer isso 100%, eu vou remover todas as perdas de energia. Então ficaria para sempre, indo e voltando, né? Num ciclo infinito, né? Ia ficar indo para um lado e para o outro infinitamente, tá bom? A gente sabe que na realidade isso não acontece. Podemos já afirmar, né, que no mundo real todos os processos são irreversíveis, tá? Ou seja, para ser reversível, ele só ocorre em condições ideais, tá? Ideais, eu tenho que tirar várias variáveis que interferem no problema, tá? Então, como diz aqui no texto, né? Transformação reversível é aquela que pode ser realizada em sentido inverso, ao longo de um mesmo caminho, retornando ao estado inicial. Tá? Transformação reversível não é real, é ideal, ou seja, pode ser realizada com aproximação, jamais perfeitamente. Tá? Bom, transformação irreversível é aquela na qual o sistema não retorna espontaneamente à situação inicial. Exemplo: posso derreter o gelo e transformar em água? Sim. Posso congelar a água e transformar em gelo? Sim. Então tu pode pensar, professor, mas então é reversível, porque se eu posso transformar gelo em água e água em gelo, é reversível. Não. Como que eu transformo gelo em água? Bom, basta pegar um pedaço de gelo e deixar na temperatura ambiente. Naturalmente ele vai derreter, né? Peguei um pedaço de gelo, coloquei em cima da mesa, rapidamente eu vou ver ele derretendo. E como que eu transformo água em gelo? Ah, naturalmente a gente faz isso nos congeladores, refrigeradores, freezers, né? Ou seja, é uma máquina que faz isso para nós. Não é um processo espontâneo, né? Então, é o que está dito aqui, ó. Transformação irreversível é aquela na qual o sistema não retorna espontaneamente à situação inicial. Tá? As transformações naturais ocorrem preferencialmente em um sentido, caracterizando-se pela irreversibilidade. Tá? Certo? Irreversibilidade. Tá bom? Então, é natural que os corpos mais quentes, com temperatura mais alta, cedam energia para os corpos de temperatura menor. Isso é natural. O contrário ocorre, corpos de menor energia, menor temperatura, cederem energia para corpos de maior temperatura, ocorre, mas não é natural. Tá? Não é natural. Eu preciso, geralmente, de uma máquina para que isso possa acontecer. Tá? Muito bem. Falando um pouco, então, de ordem e desordem, que tem a ver com o nosso conteúdo. Tá? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um baralho, certo? E eu pego esse baralho,
que está separado por naipes e por ordem. O As, o 2, o 3, o 4, o 5, né? O valete, a dama, o rei, tudo em ordem, por naipes, né? E por ordem de grandeza da carta, tá bom? E eu começo a embaralhar, né? Embaralhar o baralho, embaralhar as cartas. Vocês acham que embaralhando as cartas, elas podem voltar para a ordem original? Perceba o que eu disse. Eu peguei um baralho que estava em ordem, por naipe e por ordem de crescente das cartas. Ele estava organizado, completamente organizado. E aí eu comecei a embaralhar, né? Vocês já viram isso, embaralhar cartas, certo? Vocês acham que eu posso, embaralhando as cartas, voltar à organização inicial? Assim, ó, matematicamente é possível, mas é muito improvável. Talvez tu fique a vida toda ali tentando embaralhar aquelas cartas para voltar ao estado inicial, talvez nunca consiga. Matematicamente existe uma probabilidade, mas talvez seja menor do que ganhar na Mega Sena, tá? Ou seja, a tendência natural é que as cartas fiquem cada vez mais embaralhadas, cada vez mais fora de ordem, tá? Agora, veja bem, aqui tem um copo com água, e eu jogo um pouco de tinta nessa água. Vocês vão perceber a tinta se misturando na água. Vocês acham que depois que a tinta se misturar com a água, naturalmente eu posso separar a tinta e a água? O que vocês acham? Não, né? Não dá. Depois que misturar, já era. E aqui tem um incenso, ó. Esse incenso espalha uma fumaça e eu percebo essa fumaça se dissipando, né, no ambiente. Será que eu posso separar a fumaça do ar depois que ela vai para o ambiente? Não tem como, tá? Ou seja, todos esses processos aqui são naturais. Todos os processos são naturais. E todos eles estão seguindo uma mesma ordem. De um processo mais ordenado para um menos ordenado. Ou seja, o sentido das transformações que ocorrem no nosso dia a dia, nas coisas que nos cercam, né? Se tratando especificamente agora, então, de termodinâmica, é de um estado de maior ordem para menor ordem, né? Ou de ordem para desordem. Isso, isso vale para todos os processos naturais, tá? Todos os processos espontâneos, certo? Então, naturalmente, os processos, né, naturais e termodinâmicos, também é um processo natural, né? Os processos termodinâmicos são naturais também, tá? Eles têm um sentido de um estado de maior ordem para um estado de menor ordem, tá? Muito bem, Carolina. Tá? Assim, ó, na verdade, não é nem se for mais densa, tá? Teria que ser, como é que é o nome na química? Immiscíveis, eu não lembro agora, acho que é immiscíveis. Ou seja, quando dois líquidos não se misturam, tá? Eu acho que seria mais próximo disso, tá? Certo? Seria mais próximo disso. Mas assim, se esses líquidos tivessem realmente a condição de se separar, talvez eles se separassem, tá? Talvez eles se separassem. Mas o exemplo que eu dei não era para ser assim, tá? Era para ser algo que se mistura, realmente, tá? Que quando tu coloca, por exemplo, água e óleo juntos, se for pensar a nível assim molecular, né, ou microscópico, eles não se misturam,
né? Eles não se misturam, por isso que eles se separam com uma certa facilidade, tá? Mas voltando aqui ao exemplo, gente, ó, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um sistema. O que é esse sistema? Esse sistema é a reunião de duas quantidades de água. Então, eu tenho uma quantidade de 200 ml a 20 graus Celsius e outra quantidade de 200 ml a 40 graus Celsius. Os dois somados é um sistema, certo? Ok? É um sistema de dois corpos, tá? Assim, ele está mais ordenado, porque eu tenho a separação daquela quantidade que está a 20 graus Celsius e da quantidade que está a 40 graus Celsius, tá? Se eu misturar essas duas quantidades, então eu vou ter 200 mais 200, 400 ml de água. E a temperatura que eu vou alcançar agora é 30. Ou seja, eu não sei mais onde estão, né, aquelas moléculas que faziam parte da quantidade que estava a 20 graus Celsius e as outras moléculas, né, que faziam parte daquela quantidade que estava a 40 graus Celsius. Então, eu saí de um sistema mais ordenado para um sistema menos ordenado, tá? Ó, em todos os fenômenos naturais, a tendência é a evolução para um estado de maior desordem. Bom, e aí nós entramos no conceito de entropia, tá? Entropia tá lá no material, na lista de exercícios, né? Tem uma questão que fala sobre entropia, tá? Então, quem pegar agora, a explicação vai resolver a questão tranquilamente, tá? Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui, né, um gás ideal preso, né, num recipiente, mas esse recipiente é conectado a outro recipiente. Só que o outro está vazio, não tem nada, tem vácuo, tá? Então, nós temos aqui o gás, certo? Preso, e a outra parte aqui vazia. Então, nós temos aqui um sistema mais ordenado. Qual é a ordem? Um lado está preenchido e o outro lado está vazio. Certo? Parece bobo isso, né? Bom, quando eu abrir a válvula, tá? Eu vou perder essa ordem, certo? Ok? Porque ao abrir a válvula, ao liberar essa quantidade de gás para escapar para a região vazia, o gás vai ocupar todo o espaço disponível a ele. E quando isso acontecer, a sua temperatura vai diminuir. Tá? A sua temperatura vai diminuir. Porque agora a mesma quantidade que estava aqui num espaço menor, agora pode ocupar um espaço maior. Ou seja, o gás se expandiu, teve uma expansão. Só que a sua temperatura diminuiu. Tá? Eu saí de um sistema mais ordenado para um sistema menos ordenado. Então, de um sistema de maior ordenação para o sistema de menor ordenação. Tá? Entropia, tá? É uma medida de desordem de um sistema. Ok? Então, tá? O que a gente diz aqui, ó? Tá? A gente diz que a ordem tende para a desordem, certo? A ordem tende para a desordem. E a entropia dos processos naturais, a entropia do universo, ela tende a aumentar, tá? Por quê? Porque existe uma tendência natural dos processos se tornarem de um sistema mais ordenado para um menos ordenado, ok? A ordem tende para a desordem. Então, os processos naturais mais ordenados tendem a ser mais desordenados, certo? Quanto maior for a desordem de um sistema, maior é a entropia, tá? Então, se eu for olhar aqui para esses dois sistemas, qual que tem maior entropia? É o segundo, tá? É uma medida de desordem, tá? Mas,
Professor, por que que isso é importante? Eu estou achando uma viagem tudo isso. Não, é que é o seguinte, os processos têm que ter um sentido. Nós já falamos que pode existir trabalho, pode existir calor, pode existir variação de energia, mas tem que haver um sentido para isso. Ou seja, uma ordem de onde para onde, né? De que ponto para que ponto, tá? E a ordem vai ser sempre essa, espontaneamente, naturalmente, de um processo de maior ordem para um de maior desordem, né? O sentido vai ser sempre para maior entropia, naturalmente, tá? Quanto maior for a desordem de um sistema, maior é a entropia, tá bom? Por isso que se diz que a entropia do universo está aumentando, tá? Porque naturalmente, né, os processos naturais do nosso universo inteiro estão em transição de uma ordem maior para uma ordem menor. Então, de uma ordem para uma desordem. Tá? Por exemplo, quando a gente queima um palito de fósforo, houve uma reação química aqui, houve a combustão do fósforo, a combustão da madeira, houve todos esses gases que foram dissipados, né, na vizinhança que está ao redor. Então, a gente diz que o palito de fósforo ele tem uma ordem, e que ao queimá-lo, nós aumentamos a desordem. A gente foi para um estado de menor ordenamento. Então, a gente pode dizer que a gente aumentou a entropia nesse caso. Tá? O palito de fósforo queimando é um exemplo de algo irreversível que muda de um estado de maior ordem para um estado de menor ordem. Então, de ordem para desordem, tá? Aumentando a entropia. E o que que acontece, que aí é muito importante agora, ó. Depois de eu queimar o palito de fósforo, tá? Depois de eu queimar o palito de fósforo, eu posso reutilizar essa energia que foi dissipada durante a queima? Não posso mais. Ninguém usa pela segunda vez um palito de fósforo, entende? Queimei um palito de fósforo, já era. Não tem como voltar atrás. Aquela energia da combustão já foi dissipada, ok? Ela já foi transmitida para a vizinhança. O palito de fósforo é como se fosse um sistema. Tudo que está ao redor é a vizinhança. Quando eu queimar o palito, né, todo ele for queimado, toda a energia dele foi para a vizinhança. Tenho como recuperar essa energia? Não tenho mais, tá? Essa energia foi degradada, certo? Ela perdeu a condição de ser reutilizada, tá? Então, princípio da degradação da energia. Embora ocorra sempre conservação da energia, à medida que o universo evolui, diminui a possibilidade de se conseguir energia útil ou trabalho de um sistema. Isso é muito importante, tá? Muitas vezes eu já fiz essa pergunta. Por que que nós devemos conservar energia? E eu deixo a pergunta assim, aberta. E muita gente, assim, a maioria dos alunos lembra só da energia elétrica. Por que que devemos, né, economizar energia elétrica? Economizar energia. Bom, tem gente que fala assim, a energia elétrica custa dinheiro, né? Então, quanto menos a gente utilizar, melhor. É verdade, tá certo, né? Quanto menos eu utilizar a energia elétrica, menos eu vou pagar. Mas a minha pergunta é muito mais abrangente. Por que que nós devemos, enquanto humanidade, economizar energia, não gastar energia em vão? Porque toda vez que tu consome energia, essa energia, na maioria das vezes, não tem como ser recuperada. Tá? Então, se tu deixa uma lâmpada acesa em vão, certo? Essa energia que está sendo consumida pela lâmpada não tem como ser recuperada. Tá? Se tu for, por exemplo, fazer fogo numa lareira, né?
tu tem que comprar lenha. Depois que tu queimar a lenha, tu não consegue aquecer a lareira de novo, só se tu comprar mais lenha. Cada vez que tu queima a lenha, tu não tem mais essa energia de volta. Toda vez que tu abastece o tanque do carro, do automóvel, e queima a gasolina, tu não consegue recuperar essa energia. Ela foi perdida, não é perdida, ela foi dissipada, né? Ela foi transmitida de alguma forma, propagada para a vizinhança, certo? Então, isso é uma ordem natural das coisas. Assim como existe o princípio da conservação da energia, a energia sempre se conserva, também existe o princípio da degradação da energia, ou seja, a energia se degrada, ela se transforma de um tipo em outro, e geralmente de um tipo mais útil para um tipo menos útil, tá? Ok? Então, por exemplo, tu tens gasolina, é uma quantidade que tem ali um potencial energético. Tu queimou essa gasolina, já era. Entende? Essa energia está em outro lugar que tu não consegue mais reaproveitá-la. Ok? Porque existe essa ordem natural de um sistema de maior ordem para um sistema de maior desordem. Tá? Um aumento de entropia. Então, o que fica para nós agora é o seguinte, né? Embora sempre, né? Embora ocorra sempre a conservação da energia, à medida que o universo evolui, diminui a possibilidade de se conseguir energia útil ou trabalho de um sistema, tá? Por que que isso ocorre? Porque existe a entropia, que é essa tendência, né, dos processos, né, eles caminharem para um estado de maior entropia, de maior desordem, tá bom? Ó, as transformações naturais sempre levam a um aumento na entropia do universo. Pessoal, quem prestou atenção agora já pegou algumas questões da avaliação, tá? No mínimo umas 10 eu já falei hoje, no mínimo umas 10. Essa é uma, tá bom? As transformações naturais sempre levam para um aumento na entropia do universo, tá? Ok? Muito bem. Eu vou deixar as máquinas térmicas para a próxima aula, tá? Eu sei que todos já estão cansados, então eu vou terminar aqui com a segunda lei da termodinâmica, tá bom? A gente viu a primeira, né? O que fala a primeira? Do balanço energético, da conservação da energia. O que vai falar a segunda, ó? Imagina aqui que nós tenhamos dois corpos, corpo A e corpo B. O que vocês enxergam aqui, ó? As partículas que compõem cada corpo, sendo que o corpo A tem temperatura maior que a temperatura do corpo B. Por isso que eu representei em vermelho, em azul, com as setas aqui de tamanhos diferentes. Tá? Bom, naturalmente, espontaneamente, irá ocorrer passagem de calor do corpo A para o corpo B. Tá? Porque o corpo A tem maior temperatura, o corpo B tem menor temperatura. Isso é um processo espontâneo, isso é um processo natural. Até quando isso irá ocorrer? Até que as temperaturas dos dois corpos seja a mesma, tá? Até que os corpos alcancem o equilíbrio térmico, ok? Certo? Então vejam bem, ó. Esse estado inicial aqui, ó, tem maior ordem. Está separado aqui, ó, o corpo A e o corpo B pelas suas temperaturas, né? O corpo A tem maior temperatura, o corpo B tem menor temperatura. Tem uma maior ordem. Ok? Tem uma menor entropia. Lembra que a entropia mede um grau de desordem. Quanto maior a desordem, maior a entropia. E, sendo assim, ó, por ter uma maior ordem, tem uma maior disponibilidade para trabalho. Por quê? Porque tu sabe que vai ter esse fluxo de calor do corpo A para o corpo B. Tu pode aproveitar esse fluxo de calor. Entende? Tá? Após esse processo, né, eu terei uma menor ordem,
certo? Vai estar tudo misturado aqui, né? Tudo tem a mesma temperatura, certo? Tem uma maior desordem aqui, tá? Não há mais uma separação entre corpo quente e corpo frio, por exemplo. Uma maior entropia, e uma menor disponibilidade para o trabalho. Por exemplo, aqui não tem mais troca de calor. Se não tem mais troca de calor, como é que tu vai aproveitar a energia, né? Que aqui tu sabia que tinha troca de calor e tu poderia aproveitar essa troca de calor para realizar trabalho. Aqui não tem mais troca de calor. Então, menor disponibilidade para o trabalho. Tá? Bom, eu tenho aqui, né? Isoladamente, fonte A e fonte B. Uma fonte mais quente e outra mais fria, tá? A temperatura da fonte A é maior, a temperatura da fonte B é menor, tá? A temperatura da fonte A, por ser maior, eu posso dizer que tem uma maior ordem. Já vou colocar a chamada, tá, Luísa? Maior ordem, menor entropia e maior disponibilidade para o trabalho. Isso é meio óbvio. Se está mais quente, tá? Eu posso aproveitar melhor essa situação para o trabalho. A gente pode voltar lá para aquele exemplo que eu falei da chama, da lenha e do iceberg. Né? A lenha em combustão, aquele calor gerado pela combustão da lenha, certo? Eu posso aproveitar para trabalho. Já o iceberg é mais difícil disso ocorrer, certo? A temperatura é menor, certo? A entropia é maior, ok? Então a gente diz que, no caso aqui da fonte A, que a temperatura é maior, maior ordem, menor entropia, maior disponibilidade para o trabalho. No caso da fonte B, como a temperatura é menor, menor ordem, tá? Maior entropia e menor disponibilidade para o trabalho. Tá? O que ocorre entre essas duas fontes? Entre elas, pode haver o fluxo de calor. E sendo assim, eu posso ter uma máquina térmica entre essas duas fontes. Certo? Lembre-se lá do início da aula que eu falei da máquina a vapor. A máquina a vapor, ela trabalha com uma fonte quente, de alta temperatura, né? Onde ela aproveita o calor dessa fonte, né? Ferve a água, forma vapor, consegue movimentar, né? Uma peça mecânica dessa máquina, e o restante ela vai mandando para o próprio ambiente, que pode ser considerada a fonte fria. Tá? Então, né, eu tenho aqui calor sendo retirado da fonte quente, tá bom? Calor sendo retirado da fonte quente, né? Produzindo trabalho através da máquina e uma parte do calor sendo rejeitada para a fonte mais fria. Só fazer uma coisa que deixa eu voltar. Sendo assim, né, a gente chega à conclusão de que o calor, tá? Ele não se propaga de forma espontânea do corpo de menor temperatura para outro que esteja com temperatura mais alta. Não é um processo espontâneo. O calor até pode se propagar do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura, mas tem que haver alguma coisa que faça isso, que não é um processo espontâneo. Naturalmente, espontaneamente, tá? O calor, ele se propaga de uma fonte de temperatura maior para um corpo de temperatura menor, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Sim, tá? Então, para terminar,
certo? Nós vamos ver na próxima aula, eu vou parar por aqui, tá? Nós vamos falar das máquinas térmicas e vou fazer ali 2 exercícios, tá? 2 ou 3 exercícios para vocês terem subsídios para resolverem toda a lista de exercícios ali, a avaliação dessa semana, tá bom? Ok? Então a gente volta a partir desses slides, que eu acho que, eu não sei se eu não apaguei alguma coisa, tá? Eu vou voltar a partir desses slides aqui, ó, desse aqui, tá bom? Para a próxima aula. Lembre-se de assistir as videoaulas, tá, gente? Lembre-se de assistir as videoaulas, tá? Porque ali vocês já podem ir resolvendo, tá bom? Então eu vou colocar a chamada no chat. E vocês podem colocar o número da turma, tá? Que eu vou depois contando aí os presentes, tá? Avise os colegas que não compareceram das coisas que eu falei no início da aula, né? A avaliação da terceira semana sobre a mudança de estado de agregação está aberta até hoje, meia-noite. A da quarta semana abriu hoje e fecha na sexta. E das 2 primeiras semanas, eu coloquei uma segunda oportunidade, tá? 2 listas de exercícios, de valor máximo 6 pontos. Quem pode fazer? Aqueles que perderam a avaliação na primeira ou na segunda, ou nas duas, né? Primeira semana ou segunda semana, ou nas duas. E também aqueles que não atingiram a nota 6, tanto na primeira como na segunda avaliação, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome da chamada, tá? Eu sei que vocês ficam cansados, eu também, não parei de falar 1 minuto, tá bom? Mas é a última semana, gente, tá? Torço para que todos consigam a aprovação na primeira etapa, para que a gente se mantenha forte aí para o segundo semestre, para a segunda etapa, tá? Estamos fazendo o possível aí nesse período difícil para todos nós. A gente sabe que não é um modelo adequado para a gente ensinar alguma coisa, né, aqui nesse modelo virtual, remoto, tá? Mas vamos tentando, né, gente? Vamos tentando porque vocês precisam ter o conteúdo, né? E é bastante conteúdo nesse primeiro ano da física, tá? E quero que vocês aí no futuro façam PAV, façam Enem, façam vestibular, entrem numa faculdade, tá bom? Esses conteúdos são importantes, tá? Valeu, valeu, gente, obrigado. Não esqueça de responder a chamada, tá? Vou ficar aguardando aqui até o pessoal se retirar da sala e responder a chamada, tá bom? Valeu, gente, valeu. Tchau, tchau. Um abraço.